Olá, denarista, seja muito bem-vindo a mais uma live A Transição, saindo do CPF para o CNPJ. E hoje nós vamos falar sobre self-talk, uma conversa que você tem consigo mesmo. Hoje nós vamos falar de negociação conosco mesmos. Então preste atenção, não saia daí, temos coisas interessantes para falar. Você sabia que para negociar e ter sucesso com a negociação lá fora, que eu digo, né? Na sua empresa, no seu emprego, essa negociação de fora depende muito da forma com que você negocia consigo mesmo. O que eu quero dizer? Me levou a motivação de falar sobre isso essa noite, veio justamente do que eu compartilhei com você aqui essa semana, denarista, sobre a minha diabetes tipo 2. Tinha gente que nem sabia que eu era diabético. Eu compartilhei um desafio pessoal que tenho feito de me alimentar melhor, de fazer mais exercício físico em relação a cortar o açúcar da vida. E muito mais que isso, em relação a decretar guerra a medicamento, ou agulhas, né, insulina. Então, enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou colocar esse fone para facilitar aqui a nossa comunicação. Você que está assistindo essa live gravada aí, fica até o final, que eu creio que vai ser de grande valia e vai enriquecer um pouco, vai enriquecer muito a sua forma de negociar, principalmente a negociação interna. Você sabia que você tem uma conversa interna, um diálogo interno, você conversa consigo, e você conversa consigo mesmo. E esse diálogo interno, essa conversa que você tem com você mesmo, essa conversa é tão interessante porque dela vai partir o jeito que você negocia com o mundo. E você não pode fugir disso. Por quê? A habilidade de negociar com você mesmo faz com que você tome decisões na vida. Nós tomamos cerca de 350 decisões diárias, Jamile. Boa noite. Oi, Jamile, eu estava fazendo, você teve uma live hoje, eu não consegui acompanhar a sua live, estava trabalhando aqui, um garoto trabalhador que sou. Camilinha Feitosa, atleta de alto nível. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sabrina Neres, boa noite, seja bem-vinda também. Tô querendo dizer, pessoal, que assim, tô deixando a barba crescer, pessoal, tô barbudinho. Tô querendo dizer que, oi Marina, tudo bem? Seja bem-vinda também. Temos aqui psicóloga, temos pastora, temos atleta profissional, temos marketing digital, só temos fera. O que eu tô querendo dizer, galera, é que motivou eu falar do tema de hoje, negociação interna, do que eu compartilhei com vocês essa semana aqui da vida pessoal. Nunca tive tanto carinho e apoio assim aqui no Instagram. Depois eu vou fazer 2 anos aqui que estou falando sobre finanças, negócios e tudo mais. Nunca tive tanto apoio assim no quesito pessoal. O que eu estou falando de quê? Estou falando quando eu coloquei aqui o desafio pessoal de me alimentar mais saudável, né? Eu divulguei aqui para vocês que eu sou diabético tipo 2, fui diagnosticado. Muito obrigado, Marina. Vou deixar crescer aqui, a minha barba toda falhada, mas olha, acho que mais bonito não fico não, mas menos feio talvez eu consiga, né? E eu tô querendo dizer que eu decretei guerra a agulha e medicamentos contra diabetes. Cortei o açúcar em grãos, estou vigiando alguns açúcares contidos nos alimentos, algumas frutas, por exemplo, que tem excesso de carboidrato, quando transforma ali em glicídio, né, em glicose. E aí tem que tomar cuidado até com frutas agora, que eu como fui diagnosticado em 2019, dezembro de 2019, com diabetes tipo 2 e tendo que fazer uso de insulina na época. Quando eu descobri, o açúcar estava altíssimo, a glicose altíssima, quase batendo 500, estava quase morrendo e não tinha sintoma algum. A Jamile está dizendo, está perdoado por enquanto, mas depois a conta chega. Mas não vai parar, seguimos nas lives. É isso aí, Jamile. Olha, libere o perdão nesse coração, tá bom? Pessoal, obrigado pela manifestação da semana de carinho, minha caixa de mensagem, inbox, e a galera mandando mensagem aí também de apoio. Receita, recebi a receita da Jamile, top, que eu já comprei o gengibre, estou fazendo. A galera mandou receita aí de alimentos e dicas de alimentos com baixo teor glicêmico, né? E me motivou a falar disso hoje. Por que eu quero falar que tem... Por que isso tem a ver? Porque ao me propor essa negociação comigo de exterminar o açúcar, decretar guerra ao açúcar, Solange, boa noite, seja bem-vinda, shalom.
Quando eu decretei guerra, Dani, psicóloga, temos duas psicólogas também aqui hoje na live. Oi, Dani, tudo bem? Quando eu decretei guerra ao açúcar e guerra à agulha, eu tive que tomar uma decisão. E essa decisão partiu de uma negociação que eu fiz comigo. Então, antes de partirmos para a negociação lá fora, a gente sabe que você aqui, enquanto denarista, tem dicas de investimento em renda fixa variável e te ensino a minha Roma aqui, o meu propósito é colocar dinheiro no seu bolso, fazendo multiplicar com negócio e investimento. Bacana? Beleza. Então, isso, para você partir para essa negociação externa, é necessário arranjar, colocar em ordem a negociação interna. Isso só é possível, porém, com autoconhecimento. Primeiro, o autoconhecimento antes da decisão é fundamental. Hoje nós vamos falar de autoconhecimento e de conversa interna, diálogo interno. Vou dar vários exemplos, inclusive pegando livros científicos, como do Dr. Augusto Cury, como o livro de Freud e a pesquisa científica. Temos aqui psicólogos que vão concordar comigo ou discordar e me corrigir, que é normal, eu recomendo que faça isso também. Então, nós vamos falar de autoconhecimento para a tomada de decisão. E depois da decisão tomada, vem a negociação. Na negociação interna, nós temos que considerar duas coisas. O que você vai ganhar na negociação e o que você vai perder. Porém, antes de decidir o que você vai ganhar e perder, você tem que tomar em conta dados que viram informação, que viram conhecimentos, que vai trazer uma decisão de sabedoria. Agora, para isso acontecer, você tem que entender que essa decisão, uma vai lutar sempre contra a outra, porque você tem diálogos que podem te enganar, tentar te enganar, Gleison. Por exemplo, ao optar por fazer compras e estourar o seu cartão de crédito, por exemplo, você vai pensar, puxa, estou com as minhas dívidas em atraso, mas eu quero comprar aquela bolsa. As mulheres aí, quero comprar aquele sapato. Ou o homem, quero trocar aquele carro. Quando você faz a decisão de autoconvencimento de que mesmo não podendo, você quer, você está negociando com você. E toda negociação tem um preço, Jaime. Boa noite, Shalom, cavaleiro. Jaime, seja bem-vindo também, Gleison. Então, toda negociação interna, Moisés, tem uma consequência, seja ela positiva ou negativa, que você paga à vista ou a prazo. Aqui tem o Moisés, por exemplo, que é personal trainer. Ele ensina os alunos a não negociarem com a saúde. A saúde, por falar nisso, como é o nosso tema também, de conversa e diálogo interno, quando você faz exercício físico, você está recebendo o benefício lá na frente. Ao passo que o não exercício físico, você paga, o exercício físico quando é feito, você sente a dor na hora, você paga na hora, é doído. Mas o benefício vem depois. Quando a gente não faz atividade física, o benefício vem agora, de saborear uma batata frita, um refrigerante, mas a doença vem depois. E o que me motivou a falar disso aqui essa noite? Como eu disse a vocês, ao revelar que sou diabético tipo 2, recebi tanta mensagem de apoio, tanta receita. Boa noite, Liliane. Boa noite, Matheus da Morelli Joyce. Boa noite, Priscila Ferreira. Recebi tanto apoio, já estou agradecendo de antemão, inbox, receita da galera. Nunca tive tantas visualizações. Por quê? Quero me expor mais aqui a vocês, não falar só de dinheiro, mas o que tem a ver o negócio e as decisões que nós tomamos no dia a dia e o que isso impacta nos nossos investimentos e na grana que a gente quer acumular e multiplicar. E tudo isso tem a ver, eu andei pensando. Ateliê Mesa Fashion, boa noite, seja bem-vinda. Por que eu andei pensando que tem relação? Porque ao tomar decisões internas, nesse diálogo interno, nesse self-talk, a conversa que nós temos conosco mesmos, nós tendemos a replicar a maneira de negociar com a gente nos nossos empreendimentos, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos sociais. Isso tem tudo a ver, isso tem profunda imbricação, isso tem profunda correlação. Eu estava dizendo que para você ganhar uma negociação com você mesmo, e agora eu quero que você imagine aquele anjinho no ombro esquerdo do desenho e aquele capetinho do desenho no ombro direito. Um falando para você no ouvido para tomar certa decisão e dando as recompensas. E outro do outro lado falando para você tomar a decisão Y com outras recompensas, mas não falam do preço que se paga. Quando eu falo aqui de uma decisão financeira, que preciso trocar de carro, mas eu quero trocar de carro, mas não preciso.
ou alguém que toma a decisão.